Vamos lá dar continuidade no nosso segundo momento na nossa aula de hoje. O que nós estávamos falando? Do visor, né? Do visor, dos parâmetros do monitor. Não, do monitor não, do visor do respirador. No caso é o painel mesmo do respirador. Que para vocês entenderem um pouco sobre o painel do respirador. Os alarmes, né? Quem lembra dos alarmes da UTI, né? Então os alarmes é esse limite de pressão mínima é ativado se a pressão não conseguir atingir o valor ajustado pelo alarme durante a fase respiratória. 5, né, H2O, acima da PIP. Limite de alta pressão é ativado se a pressão ultrapassar o valor ajustado pelo alarme. No máximo 40, né, de centímetro de H2O. É porque tem que ser lubrificado, tá, gente? A apneia, alarme sonoro, que é ativa sempre que o intervalo respiratório exceder o valor regulado, geralmente programado em 15 segundos, tá? Aquele barulho da UTI, né, que vocês sempre já ouviram, tá? Aqui tá, igual eu falei para vocês, tem uma partezinha aqui, o valor em centímetro que está no visor, tá? Mas assim, esse controle não é para vocês se preocuparem tanto, só para vocês entenderem que cada um deles tem um fundamento, tá? Na hora que eu for mostrar para vocês aqui na unidade o respirador nosso, vocês irão entender um pouco que cada uma função, né, para a ventilação mecânica invasiva para o nosso paciente. Aqui está, né, o alarme aqui, né? Aí tem os parâmetros. Esses parâmetros, quem controla é o anestesista ou cirurgião. Porém, é para vocês conhecerem um pouco do monitor, tá? Do respirador. Pressão mínima de PIP, né? 10 abaixo do PIP. Frequência respiratória máxima, este alarme é ativado se a frequência respiratória exceder o pré-ajustado. Porque, na verdade, o médico vai lá e controla ele. Se não estiver sendo suficiente para aquele paciente, dá esses alarmes, esses parâmetros, tá? O alarme de rede será acionado sempre que a pressão de gás cair na rede, tá? Então, é o motivo também de vocês entenderem sobre estes alarmes. O que nos mais interessa, cuidados de enfermagem ao instalar o respirador. Porque quem instala lá somos nós. A enfermagem é responsável por instalar, por tirar as traqueias, lavar as traqueias, que são aquelas traqueias mesmo que são conectadas no tubo, tá? Ligar os cabos na rede elétrica, é atribuição nossa. Ligar os cabos na rede de gases com devidas válvulas redutoras de ar comprimido e oxigênio. Estão entendendo? Porque é o motivo de vocês entenderem sobre a ventilação mecânica, sobre nós entendermos. Ligar o respirador, testar alarmes, verificar possíveis vazamentos no circuito. Porque se tiver com algum problema, vai prejudicar o nosso paciente. Por isso que existe o checklist, tá? Tem que ter o checklist na unidade hospitalar, principalmente na reanimação. Tem que estar tudo checado. Nós não sabemos o horário que chega as urgências. Na UTI também ninguém sabe. É imprevisível as urgências, as complicações e as intercorrências com os pacientes graves. Quem fala que, né, de repente tem um choque na rede elétrica de um paciente, chega lá gravíssimo, vai precisar deste aparelho funcionando. Então na unidade de terapia intensiva, nós teremos que preparar os nossos equipamentos para as urgências e emergências, tá bom? Né, gente? Então, aqui nós falando dos gases, da atribuição da enfermagem de conectar. Então, temos que verificar como está, fazer o teste todos os dias, se tem o suficiente de oxigênio para ofertar, se chegar um paciente grave, tá? Então, tudo isso é atribuição nossa, esse checklist diário, tá bom? Aqui está o do oxigênio, né? A gente testa, vê se está tudo tranquilo, vê o fluxômetro aqui como está, tá? Então, assim, é rotina mesmo, que na hora que a gente estiver na unidade, vocês irão entender a importância. Cuidado de enfermagem ao instalar o respirador, programar o respirador de acordo com os parâmetros determinados pela equipe,
tá? O médico vai determinar esse parâmetro, tá? Testar se o respirador está ciclando, proteger a ponta do circuito com gás estéreo, né, a ponta do circuito, colocar água estéreo no umidificador. O que é um umidificador? Esse frascozinho aqui, ó, gente, ó, é o umidificador, tá? Tem que ser água estéreo, porque esta umidade vai para o pulmão do paciente, tá? Porque não pode ser ar seco, é ar úmido. O oxigênio, odores, vocês podem até notar que às vezes as mangueirinhas ficam até um pouquinho suadas. Os conectores ficam até um pouquinho suados, porque é ar úmido, tá bom? Testar se o aquecedor do umidificador está funcionando, porque não pode ser gelado, né? Conectar o circuito na cânula endotraqueal ou traqueostomia. Todos conhecem também, né? Qual que é essa cânula, que nós chamamos de tubo, que é o mesmo, a cânula, a gente fala cânula ou tubo. Observar o aumento e diminuição na fase de platô. O que é a fase de platô? Se está aumentando ou diminuindo, se está funcionando, né? Se está seletivo essa respiração desse paciente. Realizar coleta de gasometria depende da instituição, se tiver, né? A coleta de gasometria na UTI não pode deixar sem, tá? Observar sincronismo entre o respirador e o paciente, se realmente está seletivo. Trocar circuito a cada 7 dias ou quando necessário. Usar circuito do ventilador esterilizado ou submetido à desinfecção de alto nível, tá? Desinfecção de alto nível é com glutaraldeído, mas geralmente usamos os descartáveis, tá? Tudo que é da intubação usamos descartável, que eu já falei para vocês, que é luva cirúrgica, tubo orotraqueal ou cânula, o laringo, que é esterilizado também. E aí é seringa descartável, né? E que usa e o esparadrapo para fixar. Então não é muita coisa para realizar. O que mais precisamos também é do respirador. Só que o respirador é esterilizado as traqueias, tá? A traqueia pode ser esterilizada. Fixar a cânula adequadamente com a colocação do cadarço ou adesivo colante, que é o tensoplast, que é o esparadrapo, que eu falei para vocês, né? Para fixação da cânula, que é o tubo, a cânula é o mesmo que tubo. Essa fixação também requer uma técnica. Teremos que cortar no esparadrapo no mínimo de 10 a 15 centímetros, ou usar um cadarço, ou até um equipo, tá? A gente usa muito aquele equipo, tá? Um equipo transparente que oferta o soro. Corta ele com bisturi e dá para fazer a volta no tubo e vem e amarra aqui atrás do paciente. Tá? Isso depende do médico que está assistente ali conosco, trabalhando. Nós estaremos disponíveis para usar o que ele pedir no momento para fixar o tubo, tá? Que é para fixar a cânula, fixar a cânula adequadamente. Geralmente é a equipe da enfermagem que fixa, mas o médico vai estar assistindo, acompanhando, que até porque que tem casos na hora da fixação, tira o tubo sai do lugar, entendeu? Então ali é uma equipe trabalhando em cima daquilo. Mobilizar a posição da cânula orotraqueal, realizar a ausculta pulmonar antes e depois de aspirar. A ausculta pulmonar, verificar padrão respiratório, tá? Observando a simetria da caixa torácica e a expansão das mesmas. O que é a simetria da caixa torácica? Se o nosso tórax não está levantando muito, ou se está levantando igual, ou se tem um lado levantando mais do que o outro, se o abdômen não está enchendo e mantendo aquele ar, tá? Porque o ar não pode ficar lá dentro. Ele é colocado e sai. Aspira e joga o tubo, entendeu? Só para vocês entenderem o processo. Monitorar adequadamente o paciente, para ver se está lá no visor do monitor a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a oximetria, tá? Então, tudo isso deve ter ser visto na hora desse paciente entubado. Ficar atento quanto ao nível de água do umidificador e a temperatura entre em torno de 30 a 32 graus Celsius, certo? Então, gente, isso aqui é exclusivamente os cuidados de enfermagem com a ventilação mecânica.
com o tubo orotraqueal, que nós temos que falar muitas vezes mesmo, porque essa disciplina nossa é uma disciplina mais crítica, né? Mais para atender paciente grave. E o paciente grave, geralmente, quase todo paciente grave evolui para intubação, infelizmente, porque ele tem uma insuficiência respiratória aguda, proveniente de uma insuficiência renal aguda, proveniente de um COVID, proveniente de uma infarto agudo do miocárdio, proveniente de uma hipóxia, proveniente de um acidente politraumatismo, né, craniano. Então são várias complicações, várias gravidades que levam o paciente a essa situação. E nós teremos que ter conhecimento para poder assistir o nosso paciente com conhecimento e qualidade, certo? Por hoje é só, tá? Até sexta-feira para a gente dar continuidade à nossa disciplina. Tenha uma boa noite e bons estudos. Tchau, tchau.